ele sempre termina em NDO. E graças a Deus, em gerúndio, a gente não tem nenhuma exceção, todos os verbos são regulares e fazem gerúndio com NDO. Já no particípio, essa terminação em DO, mas nós temos muitas exceções, muitos verbos irregulares. Por exemplo, o verbo ver não faz particípio em DO, ele faz particípio com visto, que é uma forma irregular. Mas isso também é uma preocupação para depois, que nós vamos ter um capítulo só sobre esses usos e a gente vai trabalhar com essa delimitação de regular e irregular, e aí fica para outra situação que não é o momento aqui, tá? Então, essas são as formas nominais. Lembra que eu falei que elas acontecem em locução verbal? Porque imagina, se essas formas aqui não estão divididas em tempo e modo, alguém tem que estar. Então, quando eu falo assim, estou correndo, com esse aqui. O estar, que é o meu verbo auxiliar nessa locução, é que está carregando a pessoa e o tempo. Quando eu falo estou, é primeira pessoa, eu. Em que tempo? Presente. De que modo? Indicativo. Então, é o verbo auxiliar que a gente comumente também usa como verbo de ligação, que quando aparece aqui, antes desse verbo, vai carregar a pessoa, o tempo e o modo, porque isso é forma nominal e nome vai manter esse padrão de sempre terminar dessa maneira. Entendido, pessoal? Samanta, a diferença do gerúndio participa é só N? Na escrita é só o N. Na teoria, o que significa isso? O particípio se encaixa mais em locuções de passado, por exemplo, havia julgado, havia feito. Geralmente é com ter, haver, estar que a gente faz a maioria dessas ligações. Já o gerúndio, essa terminação em MDO, ela se encaixa mais para o presente, o fato em andamento, está acontecendo. Tá? Tanto que é comum uma expressão assim, ó, tem ocorrido ou está ocorrendo. O tem ocorrido dá uma sensação mais passada. E o está ocorrendo dá uma sensação de... Por isso que a gente confunde com o presente contínuo, e vou até tirar aquela dúvida da Isabela Jales, foi você, não foi, Bela, que me perguntou sobre o gerundismo ou não? Fui eu. O que acontece? Gerúndio não é problema na língua. Gerúndio é uma forma nominal reconhecida pela gramática, pode e deve ser usado tranquilamente, desde que você não cometa excessos, porque, voltando aí para a redação, o que acontece quando seus gerúndios estão sendo marcados lá pelo corretor? Ou você deve estar usando demais. Se você estiver usando demais, qual é a sensação que esse corretor tem? O aluno tem dificuldade em conjugar os verbos em presente, em terceira pessoa no presente, no futuro, no pretérito, nos modos. Ele tem dificuldade com o uso de verbo. Denuncia isso, porque você está usando gerúndio demais. Então, esse é o primeiro problema. Pode aparecer uma vez ou outra? Pode. Na redação não tem problema nenhum. Agora, se tiver excessivo, o texto fica cansativo e dá essa impressão de que você tem dificuldade com as conjugações verbais. Outra coisa que pode acontecer é que é o chamado gerundismo, que Isabela tinha perguntado aí. No gerundismo, o que acontece? Espera, deixa eu pegar uma outra. Opa, diminuir aqui o recurso. O que acontece? Quando você cria uma construção assim, ó, vou fazer com cursiva. Vou estar, maravilha, falando. Isso aqui tem que ficar com a letra feia mesmo, porque isso é muito feio, tá? Não é para usar isso, não. Faz sentido, Samanta. Ó, vou estar falando. Por que isso é um problema? Primeiro, a gente tem uma locução excessiva. Você tem 1, 2, 3 verbos. Não há necessidade de fazer uma construção com 3 verbos. Segundo, isso aqui tem um problema que veio, acredita-se, né? Teoria de que veio por conta da tradução do presente contínuo do inglês e a aplicação lá funcionava, aqui não funciona e tal. Por isso chegou através do telemarketing, a cara da atendente, né? Vou estar te retornando mais tarde. Então, cuidado com isso, porque é problema. Isso aqui não é simplesmente o uso do gerúndio, isso é gerundismo. Problema, primeiro, pelo excesso com os 3 verbos. Segundo, porque isso aqui é um
Futuro, certo? Futuro. Isso Sim. aqui é uma construção que está em andamento, está acontecendo. Tem como uma coisa estar acontecendo no futuro? Não, mas a minha dúvida, Samantha, é, por exemplo, se alguém falar assim, não sei, vamos sair amanhã. Aí eu vou e respondo assim, não posso porque amanhã eu vou estar trabalhando. Aí não tá certo de usar, não? Ó, na frase falada oralmente, vamos lembrar que norma padrão não se aplica, tem um monte de coisa que a gente pode falar. E isso já está no nosso discurso natural. Realmente isso aqui chegou para esse tipo de frase e as pessoas usam com muita frequência. Então, na oralidade não tem problema. Agora, se você escrever, vai ser apontado como gerundismo. Continua tendo problema. Então, gerundismo não dá para usar em nenhuma situação, né? Assim, Nunca. Na escrita, certamente. nunca. Não. Na escrita, nunca. Na fala, tudo bem. Aí, vamos lembrar de novo de construção. A gente tem usado tanto que vai cair na gramática? Pode ser que sim, mas ainda não é aceito. Ô, Samantha, Oi. aí no caso, então, trocaria o vou estar por estarei falando? Estarei falando, continua com o problema, porque você vai continuar com o futuro, você resolveu só a locução excessiva. Aí Falarei? você vai Falarei, Samantha? Tá vendo por que a gente tem dificuldade de conjugar? Porque quando você faz a construção assim, parece muito mais fácil do que colocar o verbo em falarei. Fica formal demais, mas na escrita, a escrita exige que seja mais formal. Né? Então, o certo seria falarei. E olha como que é mais objetivo. Quando a atendente de telemarketing fala assim, vou estar te retornando mais tarde. É uma coisa. Agora, se ela vira para você e fala assim, retornarei mais tarde. Você não tem mais confiança nesse verbo conjugado? Diz para mim, compartilha aí. Sim. Ele dá mais certeza, você confia mais, é muito mais objetivo fazer a conjugação. Só que a população tem dificuldade de fazer essa conjugação, por isso que o gerundismo pegou tanto na língua falada. Tá bom? Tá bom, obrigada, Samantha. De nada. Aí chegamos onde precisávamos, deixa eu ver a hora aqui, 9h52. Estudo do Ô, período... Samantha, Oi. pode falar também, estarei retornando mais tarde? Quer dizer, Não. escrever, né? Escrever não, pelo amor de Deus, porque ó, estarei retornando, você colocou futuro e o gerúndio, o fato em andamento, junto de novo. Então, tem que conjugar. Retornarei mais tarde. Ah, sim. Obrigada. Tá? De nada. Mas na fala, tá liberado, viu, gente? Porque todo mundo realmente usa muito. Não fica bonito. Pode observar que vocês mesmos, se começarem a ouvir alguém falando em gerundismo demais, você começa a policiar e ver que é cansativo. Eu já até brinquei que a gente tem apelido de gerúndio em Portugal, vocês sabiam disso? Portugal usa pouquíssimo gerúndio, porque eles preferem voltar aqui. Eles preferem a construção, as locuções deles usam muito mais essa terminação aqui, ó, com R. Então, estou a falar, estou a fazer, estou a brincar, é o jeito que eles falam, né? Então, a construção dele é muito infinitivo. Então, quando eles veem alguém falando muito em gerúndio, eles já falam na hora, brasileiro. Aí, ó, chegou o gerúndio aí, tá? Tem essa mania de brincar com a gente nesse sentido, porque é do português do Brasil usar muito gerúndio. E aí chegamos no período simples. A gente viu o verbo antes nesse capítulo, por quê? Eu precisava entender o que era verbo, para eu entender o que é uma oração, então o período simples. Cada verbo ou cada ação verbal, porque pode ser uma única locução, representa uma oração. O período simples significa que tem uma oraçãozinha apenas. O período simples, então, que a gente vai analisar, ele tem os termos essenciais, os termos acessórios. Vou passar aqui na frente que vocês vão ver. Peraí, deixa eu ver aqui se eu coloquei todos, não lembro se eu pus até acessório, rapidinho. Integrante. Termo acessório, tá? Tem acessório. Então, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Achei que eu não tinha colocado acessório aqui ainda não, porque é muita matéria. Os termos essenciais são dois, sujeito e predicado. Então, isso aqui, gente, não pode esquecer. Quem tem dificuldade de ainda identificar um sujeito numa frase, precisa voltar e fazer exercício.
e ficar atento a isso aí, porque não pode deixar passar, principalmente em frases simples, porque senão você não entende o que é concordância, você não entende por que o corretor marca seu período lá e fala que tem problema de coerência e coesão. Você não entende por que a frase não pode ser longa daquele jeito quando você faz um período imenso, porque você perde o sujeito. Então, precisa identificar e reconhecer com facilidade quem é o sujeito da oração, ou se ela não tem sujeito, que é o que a gente vai classificar como inexistente. Então, são esses dois aí, sujeito e predicado, são os chamados termos essenciais. Mais essencial ainda, eu diria, que é o próprio predicado, porque existe frase, existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Se ela não tem sujeito, todo aquele enunciado vai ser o predicado, vai ser o próprio predicado. Então, não existe oração sem isso aqui, sem predicado, porque ele é um termo essencial. Os tipos de sujeito. A gente tem sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, elíptico ou desinencial, é uma outra nomenclatura que também aparece, desinencial. E nós temos o inexistente ou a oração sem sujeito. Além desses aqui, ainda aparece sujeito oracional e de infinitivo, só que esses são mais para o período composto, então por isso que não está nesse grupinho aqui ainda, tá? Sujeito simples, provavelmente foi o primeiro que vocês aprenderam, é um sujeito fácil de identificar, porque ele tem apenas um núcleo. O que é núcleo? A palavra que carrega a essência desse sujeito. Geralmente ela é um substantivo. Se não tem substantivo na frase, ela é um pronome. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. A mulher chegou, a linda mulher chegou cedo. Vou pôr meu óculos que já está ficando ruim aqui. A linda mulher chegou cedo. Eu separo aqui primeiro o que eu vejo que é sujeito, a linda mulher, certo? Chegou cedo é o meu predicado. Dentro de a linda mulher, qual que é a palavra essencial? Qual é o ser de quem eu estou falando aqui? Esse é o meu núcleo, mulher. Então, essas outras duas palavrinhas que aparecem aqui, no finalzinho desse slide, no finalzinho desse conteúdo, que a gente vai aprender a classificá-los. Mas agora o que me interessa é o núcleo para eu classificar esse sujeito. Então, tem apenas um ser, uma essência aqui, um substantivo, que é o núcleo do meu sujeito, que é mulher. Tudo que aparece aqui ao redor se refere a essa mulher. Então, eu não preciso ficar preocupado. Não tem outro ser, não tem outra coisa aqui para eu classificar. Quando eu chamo o sujeito de composto, eu tenho dois núcleos ou mais. Pode aparecer mais. Nesse caso aqui, nós só temos dois. O menino e a menina chegaram. Podia ter na escola, no trabalho, no parque, em casa, qualquer lugar. Mas eu tenho aqui, então, separei o meu sujeito do meu predicado. Sujeito, o menino e a menina. Núcleos, apenas menino e menina. Concordam comigo que eu tenho dois núcleos? Porque são seres diferentes, são essências diferentes. O menino é uma pessoa, a menina é outra. Alguém queria falar aí? No caso ali, o sujeito não seria, tipo, só a palavra mulher, não? Não, o sujeito é tudo. Pensa assim, é tudo com os acessórios. Por isso que depois a gente vai falar de termos acessórios. Com todos os acessórios que estiverem junto àquele núcleo. A mulher é só núcleo. Agora, sujeito é tudo que diz respeito à mulher. Tá? Eu podia ter ali a linda mulher de olhos verdes, vestido vermelho e sapatinho de cristal. Tudo isso seria sujeito, mas o núcleo continuaria sendo só mulher. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Entendeu? De nada. Do mesmo jeito que aqui podia ter, ó, o menino brincalhão e a menina com cara triste, vestido rasgado. Podia ter um monte de outros acessóriozinhos ligados à menina, mas ela continuaria sendo o núcleo do sujeito. Tá? Mas o sujeito é tudo, com todas as classificações, com toda a caracterização que aparecer lá. Tá bom. Beleza. Indeterminado significa que eu não consigo determinar, o nome já me diz isso, não consigo determinar quem é esse sujeito. Ele acontece comumente com terceira pessoa, do singular ou do plural. E o verbo ele está inserido aqui, escondido. Presta atenção nisso para a gente não confundir com o oculto ou com o elíptico. Quando eu falo assim, chegaram cedo à festa, sem ter contexto é muito difícil de analisar sujeito indeterminado.
Eu gosto mais de duas frases que eu acho que eu usei como exemplo na sala para vocês. Eu não lembro se foi só na noite e eu estou confundindo aqui. Eu gosto muito de uma frase assim: mataram um cara lá na praça. Mesmo isolada, eu não consigo avaliar essa frase e pensar assim: quem é que matou? Eu tenho certeza de que foi um assassino só, ou mais, ou quantas pessoas. Não dá essa sensação de indeterminação? Eu não consegui determinar quem é esse sujeito. Eu não sei quem é esse sujeito. Então, inclusive, esse plural aqui, ó, isso aqui está em eles, mas não significa que é mais de uma pessoa. Isso aqui pode ser apenas uma pessoa, como nessa frase: mataram um cara ali na praça. Ou então cheguei para você e falei assim: falaram mal de você lá na escola. Pode ter sido um aluno que falou mal de você. Mas quando a gente quer fazer fofoca, quando a gente quer contar o caso, a gente usa essa terminação que é chamado plural de indeterminação. Você não está determinando. Então acontece principalmente nessas frases e acontece também com o singular, mas aí aparece com partícula se. Lembra que com a partícula se a gente até chama de índice de indeterminação. Tem uma relação aqui com essa palavra. Por exemplo, vive-se bem nesta cidade. Cria-se bem os filhos aqui. Coloquei o verbo assim, mas quem é que vive? Quem é que cria? Também é para dar uma noção de indeterminação. Então, no singular, aparece com partícula se, chamada de índice de indeterminação, que depois também nós vamos fazer uma aula para não confundir o índice de determinação com a partícula apassivadora, que é outra situação que o sizinho aparece, ou com esse plural indeterminante aqui. Cuidado, porque o ele está aparecendo aqui em sujeito oculto. Tem professor que ensina assim: ele ou eles, terceira pessoa, é sempre para indeterminado, e eu e nós é sempre para sujeito oculto. Tu e vós também funciona, mas são bem menos usados na língua. Mas eu prefiro que você saiba que pode acontecer com ele também, se ele estiver delimitado no contexto. Como assim? Apareceu lá na minha questão de prova um trechinho, uma frase assim: os alunos do Colégio Vencer estão dispostos a continuar no ritmo de estudo na quarentena. Continuam assistindo, aí pus o pontinho, começou outra frase. Continuam assistindo aulas online. Como eu tenho um contexto anterior, esse sujeito está indeterminado? Sim ou não? Pode responder aí. Não. Não, não está indeterminado, porque eu sei que esses sujeitos são os alunos. Então, tendo contexto, fiquem atentos, porque essa frase pode ser de sujeito oculto ou de indeterminado. Se eu identifico pelo contexto quem é o sujeito, ele simplesmente está oculto. Se eu não identifico quem é o sujeito, continua a noção de indeterminação no contexto, eu vou classificá-lo como indeterminado. Combinado? Ok, Samantha. Ok. Beleza. Aqui, ó. O oculto, elíptico ou desinencial. Também tem esse nome de desinencial, porque a gente identifica pela desinência. O que é desinência? Relembrando o finalzinho do verbo. A maneira que eu vejo ali em que pessoa, em que tempo ele está conjugado. Então, quando eu vejo essa terminação, chegamos cedo na festa. Eu vejo que ali tem um nós, certo? E cheguei, eu vejo que ali tem um eu. Se tivesse lá, chegaste cedo à festa, eu sabia que era tu. Se tivesse lá, chegastes, com S no finalzinho, eu sabia que era um vós. Não é questão de ficar preocupando também muito para o Enem. Ele cobra sujeito oculto? Cobra. Tem questão disso? Tem. Geralmente aparece uma questão divertida, uma tirinha, uma frasezinha da Mafalda, e aí naquele contexto meio interpretativo ali, você identifica quem é o termo a que se refere, porque é muito comum que ele nem use a nomenclatura gramatical. Ele não fale de sujeito, mas que ele fale como se para que você pense que está fazendo por interpretação. E lembrando que, de novo, realmente a maioria das questões dá para fazer por interpretação. Mas quem tem o conhecimento gramatical ganha tempo de prova, resolve muito mais rápido e tem certeza da opção que está marcando, porque não fez simplesmente por interpretação, e sim por conhecimento gramatical. Por último, o inexistente, que é também chamado de oração sem sujeito. Quando que acontece? Com fenômeno da natureza, com o verbo haver e fazer
dando noção de tempo. O haver no mesmo sentido de existir e o haver também pode aparecer dando noção de tempo. São esses os casos que fica sem sujeito. Choveu muito ontem. Eu podia colocar um plural aqui, por exemplo, choveu horas sem parar. Continua sendo choveu. Característica do inexistente, se não tem sujeito para ele fazer concordância, ele se mantém no singular, tá? Sempre. Mesmo que o restante da frase, como eu falei, choveram horas sem parar ontem. Aí continua no singular, choveu, por quê? Não são as horas que chovem. Se eu coloco no plural, choveram horas, parece que é a hora que está caindo, né? Que está descendo na cabeça de alguém. Então, sempre o fenômeno da natureza não tem sujeito. A não ser exceção importante registrar aí, se ele estiver em sentido figurado. Já caiu também em questões que cobravam isso. Em sentido figurado, ele vai ter sujeito. Eu posso colocar aqui, choveram tomates na feira. É sentido real de chover? Não, né? Não é sentido real, é sentido figurado. Significa que tinha muita oferta de tomate na feira, muito tomate à disposição. Então, aí tomates assume essa função de sujeito. Por isso, eu vou colocar choveram no plural. Agora, em sentido real de fenômeno da natureza, sempre no singular. O haver também tem uma coisa muito estranha com esse verbo, ele nesse sentido de existir. Por quê? Quando eu falo, olha essa frase aí, ó. Havia muitas pessoas lá. Tem pessoas aqui no plural, ó, plural, plural, mas aqui está no singular. Verbo haver, em sentido de existir, é sem sujeito, não faz concordância. Ah, Samanta, mas eu quero substituir por existir. Aí eu tenho que colocar existiram muitas pessoas lá, tá? Não me perguntem por quê, é uma loucura da língua. Se você colocar existir, ele faz concordância. Se você colocar haver, ele não faz concordância, tá? Então, essa é uma regrinha. Oi. Explica, por favor, por que pessoas aí não pode ser dado como sujeito? Porque é isso que eu estou dizendo, é uma regra especial para o verbo haver. O verbo haver não admite o muitas pessoas como sujeito. E é realmente difícil de explicar, porque se você colocar existir, existiram muitas pessoas. Aí muitas pessoas vai ser o sujeito, mas com haver é como se ele fosse uma classe especial que não admite ninguém mandando nele. Então, ele não tem sujeito nessa noção, entendeu? Você não pode usar. De maneira nenhuma. Mas se trocar pelo existir, só testa o existir para ter certeza de que é um haver que está nessa mesma noção. Mas com existir faz concordância e com haver não. Ok? Ok, obrigado. De nada. Com o fazer dando noção de tempo, essa frase aqui, ó. Faz 2 anos que não a vejo. Não pode usar fazem 2 anos que não a vejo, porque ele também é um verbo sem sujeito. Se é um verbo sem sujeito, eu não posso fazer a concordância aqui. Isso também acontece com haver. Há 2 anos não a vejo. Então, continua também no singular. Essas construções com haver e fazer dando noção de tempo, sempre os verbos no singular, porque os dois são sem sujeito. Isso é uma das coisas realmente mais difíceis de explicar, quando vocês me perguntam por que não tem sujeito. É um uso do verbo que vem desde o latim, como se ele fosse uma coisa isolada na língua, ele não admite essa transposição de sujeito para antes dele. É claro que você pode mudar. Muitas pessoas lá havia. Fala assim, mandar uma vontade para o haviam, né? Muitas pessoas lá haviam. Mas ele não admite essa concordância. Não tem uma justificativa muito lógico, muito plausível. É realmente gravar, registrar que o haver em noção de existir não vai ter esse sujeito. Ok? Podemos seguir aí, gente? Eu tenho alguma pergunta? Pode seguir, Samanta. Samanta, Oi. vai ter aula de Isadora, 10h20. Eu não dei intervalo para os meninos, não. Dá para continuar a próxima aula a partir desse ponto aí ou tem que finalizar alguma coisa?
Dá, não, joia, eu paro aqui então, porque Eu passo inclusive só o aqui eu já... próximo slide para os meninos saberem de onde que é, para mim, para eu, né? Para mim, para eu vou usar essa diquinha aqui já, porque é uma dúvida que vem com frequência, e aí é bom que a gente encerrou então em tipos de sujeito, porque senão eu já começo com o tipo de predicada e é outra coisa. Show de bola. Predicação verbal. Tá bom? Então, galera, beijo. Espero que tenha sido produtivo para Tchau, vocês. Samanta. Tô morrendo de saudade, viu, de fazer aula presencial, Todos estamos, Samanta. mas acho que aqui também está funcionando muito bem, né? Vocês vão continuar nesse ritmo aí. Foi um recurso maravilhoso. Obrigada, Caleb. Você falou que sexta ia te agradecer. Estou agradecendo desde já, porque realmente a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer isso aqui. Muito obrigado, Samanta. Obrigada a vocês. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Beijo, Tchau. tchau. Tchau.